Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Hoje eu quero refletir com vocês sobre variação de humor. Há momentos na vida que nós estamos extremamente felizes, mas isso pode mudar repentinamente, principalmente quando nossos sentimentos não são satisfeitos. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas e essa variação de humor. Essa variação de humor podemos perceber durante o chamado do profeta Jonas para anunciar a palavra de Deus. Jonas recebeu a missão de ir até a cidade de Nínive, anunciar que ela seria destruída ou subvertida em 40 dias. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio e era um povo muito cruel, e essa maldade e essa crueldade ou malícia subiu até os céus. Chegou o momento de Deus julgar aquela cidade. Jonas, porém, resolveu tomar direção contrária à vontade de Deus e fugir da presença do eterno e poderoso Deus. Jonas pagou sua passagem, entrou numa embarcação e foi em direção a Nínive. Deus envia um vento bem forte que se transforma numa tempestade que estava para afundar aqueles navios. Os experientes marinheiros, apavorados, fizeram pedidos de socorro a seus deuses, diga-se de passagem, falsos deuses. Aliviaram a embarcação com as mercadorias que eles estavam levando, porém o medo tinha tomado conta de toda a tripulação. O mestre da tripulação foi até o porão, encontrou quem dormindo? Um sono profundo? Jonas, claro, não podia ser outro. Jonas estava bem tranquilo, diga de passagem, né? Quem sabe que o sono profundo dele era por causa de indiferença, rebeldia, ou quem sabe por aflição, por estar fugindo da presença de Deus. A tripulação então fez um sorteio para descobrir quem era o culpado daquele acontecimento. A sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E Jonas faz confissão de seu pecado, que estava fugindo da presença de Deus, e confessa, ou melhor, declara que este Deus que ele estava servindo era o Deus que criou os céus e a terra. E isso também trouxe uma grande comoção àquela tripulação, ao ponto de perguntar: o que nós faremos para acalmar o mar? E Jonas diz: jogue-me no mar. O medo, o temor daquela tripulação era tão grande que eles ficaram até com medo de jogar Jonas no mar e ser culpado do sangue de Jonas. Mas mesmo assim, relutando muito e fizeram mais uma tentativa, tentaram remar para sair daquela situação, mas isso não foi possível. Então, enfim, jogaram Jonas no mar. Jonas percebe que está para morrer naquele mar, aquelas ondas que tomavam conta de Jonas, e ele faz uma oração, aquela oração de aflição. E Deus escuta a oração de Jonas e manda um grande peixe engolir Jonas. Tudo se acalma, o vento para, aquela tempestade acalma, e a tripulação agora tem um outro sentimento. Não mais um sentimento de pavor, de medo de morte, mas agora de temor, de reconhecimento que aquele Deus que Jonas informou ou declarou era o Deus que controla tudo que existe, toda a sua criação. Jonas então é lançado depois de 3 dias e 3 noites de dentro da barriga do peixe, serviu para ele refletir um pouco na praia. Jonas então tinha que percorrer a cidade de Nínive em 3 dias. E ele faz isso em apenas um dia, anunciando a destruição daquela cidade. A malícia que estava no coração, a crueldade que estava no coração da população, foi apoderada de um poderoso sentimento de arrependimento. Estavam arrependidas e Deus percebeu isso. E além do arrependimento interior do coração, eles traduziram este arrependimento no jejum, se vestindo de saco e colocando cinzas. Deus, ao invés de aplicar o castigo, aplicou a sua maravilhosa
misericórdia. Jonas então ficou desgostoso e extremamente irado, porque aquilo que ele queria não aconteceu. O que Jonas queria? Que caísse fogo do céu e destruísse totalmente aquela cidade. E orou o Senhor, dizendo: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente, que és misericordioso, tardio em irar-se e grande em misericórdia, ou melhor, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada, um tipo de tenda improvisada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Olha, Jonas estava com esperança ainda. Apesar de conhecer que Deus é misericordioso, apesar de conhecer que Deus é clemente, ele ainda pensava que sua vontade seria satisfeita. Esperava que Deus destruísse aquela cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Certamente aquela cabana improvisada não oferecia toda a proteção para Jonas. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ora, antes ele estava extremamente irado, agora ele está extremamente feliz por causa da planta. Mas no dia seguinte Deus fez subir a alva e enviou um verme que feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, e essa é a segunda vez, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir nem entre a mão direita e a mão esquerda, e que também tem muitos animais? Gente, Jonas estava totalmente inconformado. Queria a destruição daquela cidade, mas Deus agiu com misericórdia e com amor. Sabe, podemos tirar algumas aplicações daqui. Como você está? Como você se sente quando seus desejos e sua vontade não são satisfeitos? Precisamos primeiro reconhecer que muitas vezes nossa vontade não é a vontade de Deus. Muitas vezes nossos sentimentos refletem nossa carnalidade, nosso desejo contrário à vontade de Deus. Outras vezes nos comportamos da mesma forma que Jonas, fugindo da presença de Deus, sendo um cabeça dura e não queremos reconhecer que Deus é misericordioso, é bondoso para com o nosso próximo e até para com o nosso inimigo, a qual nós devemos orar. Deus, ele é clemente, é misericordioso, é tardio em irar-se e grande em benignidade. Nós nos iramos por pouca coisa. Pode ser que este isolamento force você a ter uma variação de humor. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Observe o que Deus está fazendo em sua vida para que você possa reconhecer a vontade dele. Aproveite essa ocasião, como nós sempre temos falado nas mensagens, anuncie a mensagem de amor de Deus. Lembre-se, ninguém pode fugir da presença de Deus e de seu justo julgamento. Deus é soberano sobre tudo, sobre os eventos da natureza,
sobre até as plantas que ele faz surgir, sobre os animais grandes e pequenos, grande peixe e um pequeno verme. Todos lhe obedecem. Nada foge ao domínio do nosso Deus. Eventos naturais, animais, plantas e até o próprio ser humano. Jonas parou no lugar onde Deus queria que ele estivesse, anunciando a mensagem aos ninivitas. Confie em Deus. Lembre-se, Ele está no comando de tudo. E que os nossos sentimentos e nossa vontade estejam alinhados com a vontade de Deus. Que nosso inconformismo não seja motivo para ira, mas para aprender a ter maturidade. Amém? Que Deus abençoe sua vida.